Montarei uma seleção brasileira melhor do que a convocada por Fernando Diniz e provo isso neste vídeo, logo depois da vinheta. Vão para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Fala, seus cachorro, beleza? Eu sou o Thomas Shelby brasileiro, estou cada vez mais frio e calculista neste canal que vos fala. Nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre a seleção brasileira. A gente sabe, né? O Fernando Diniz fez uma convocação e, obviamente, o título é um chamariz de atenção. Eu vou montar uma seleção brasileira de acordo com o que eu acho que dá para fazer para começar esse ciclo visando a próxima Copa do Mundo, tá? Potencial, idade, etc. Então a gente vai conversar sobre isso, tá? A gente já falou de alguns jogadores que mereciam uma convocação, etc, né? Mas a gente precisa falar desses jogadores aqui, tá bom? Então é isso. Próximo vídeo, inclusive, aqui no canal é sobre a seleção olímpica, a ótima seleção olímpica que o Brasil pode formar ali, inclusive até no GOAT, né? Se inscreve lá no GOAT, inclusive, né? E não vem pro Peixão, pelo amor de Deus, se inscreve no Vem pro Peixão, tá? Você que é santista, ou não, se inscreve lá no Vem pro Peixão. Quer passar raiva sendo santista, mas pelo menos tem uma voz? Vai no Vem pro Peixão. É dar risada do santista? Vai lá no Vem pro Peixão. O link tá aí na descrição. Tanto o Vem pro Peixão quanto o GOAT, tá? Lá no GOAT o Fefux e o Pepe fizeram, né? Fizeram uma live comentando da seleção olímpica, o potencial, tá? Mas vamos aqui para a seleção do Fernando Diniz. A gente sabe quem foi convocado, não vou repetir, mas vou falar aqui como seria a minha seleção para esse começo de ciclo, os meus convocados nesse momento e nomes, obviamente, para serem monitorados. A gente entendendo que ao longo do ciclo aparecerão jogadores, afinal estamos 3 anos e meio à frente aí até a Copa do Mundo, e aparecerão jogadores nesse período que podem, né, explodir, ou jogadores que a gente nem sabe que existem e daqui a pouco tá jogando muito, etc. Então, por favor, né, entenda isso. Mas, para este momento, minha seleção teria sido a seguinte convocação. O meu goleiro seria o Ederson, os meus outros 2 goleiros seriam o Lucas Perry, do Botafogo, e o Bento, do Atlético Paranaense. Eu levaria esses 3 goleiros, tá bom? Meus laterais direitos, o titular para mim seria o Wanderson, que é do Mônaco, e o reserva seria o Dodô, da Fiorentina. Meus laterais esquerdos, obviamente o Caio Henrique, já tô falando dele, mereceu uma chance aqui à mesa, seria, né, desumano da minha parte, seria muito frio e calculista da minha parte não citar o Caio Henrique, mas eu vou citar porque eu sei que foi convocado com muito merecimento. O meu lateral e reserva, eu daria uma chance para o Carlos Augusto, que era do Corinthians, está indo para a Inter de Milão, fez uma ótima temporada pelo Monza, está indo para a Inter de Milão. O Carlos Augusto, que também joga avançado na linha de meio de campo, com 3 zagueiros, ele joga muito do lado esquerdo como um meio campista, mas é lateral esquerdo também, seriam os meus 2 laterais. Meus zagueiros seriam Marquinhos, obviamente, Gabriel Magalhães, que foi convocado, Bremer, também foi convocado, e Ibáñez, que foi para o Al-Ahly, né, da Arábia Saudita, mas também foi convocado. Meu meio campo seria Casemiro, Bruno Guimarães, né, Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Joelinton também do Newcastle, Danilo do Nottingham Forest, Rafael Veiga do Palmeiras, Neymar do Al Hilal e Andreas Pereira do Fulham. Esses seriam os meus meio-campistas, tá? Vou falar depois que eu mostrar minha escalação, eu falo de outros jogadores aqui pelos setores do campo, tá bom? Meus atacantes, Vinícius Júnior, obviamente, do Real Madrid, assim como Rodrigo, também do Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Antony, do Manchester United, Rafinha, do Barcelona, são 26, tá? O Diniz convocou 23, mas eu convocaria 26. João Pedro, jogador do Brighton, ex-Watford Fluminense, já fez gol na Premier League, tá? Arthur Cabral, do Benfica, e Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Eu sei que o Vitor Roque foi convocado para a seleção olímpica, por isso que ele não foi convocado para a principal, mas enfim, esse seria o meu time. A seleção principal é mais importante que a olímpica. O Vitor Roque tem idade olímpica, pode jogar na seleção olímpica estando ali perto da época da Olimpíada? Pode. Então, não tem por que ele ser tirado da seleção principal só para ficar treinando com a olímpica, como se não fosse encaixar o sistema, enfim. Esses seriam os meus nomes. Obviamente, a gente tem que entender a situação do Militão, que vai ficar fora
pelo menos 6 meses aí afastado, né? Então, por isso não está na lista. O Paquetá, pela situação toda aí envolvendo apostas esportivas, também não estaria na minha lista por causa disso, senão estaria, tá? Muito provavelmente aqui eu não teria colocado ou o Veiga ou o Danilo, o Andrés Pereira deixaria, mas o Paquetá estaria na lista, tá? Então, por isso, não foram citados, tá bom? Agora, para os setores do campo, lógico, eu não falei do Alisson. Pô, o Alisson é um goleiraço, tá? Mas tem a gente que fala, pô, o Alisson é frangueiro, o Alisson não sei o quê, chama gol e tal. Acho besteira, um baita de um goleiro. Óbvio que ele estaria no ciclo como um todo, seria observado, seria testado, eventualmente jogaria. Lógico que ele e o Ederson já são nomes sacramentados na seleção brasileira, né? Muito possivelmente serão os dois e mais um na próxima Copa do Mundo também, quando eles terão 33 anos. Então, assim, sem desespero, pode ser que os dois vão e mais um, mas nesse momento eu levaria mais alguns para ir testando, tá? Mas o Alisson e, obviamente, sim, o João Paulo, goleiro do Santos, que você reclama, não sei o quê, tá? Mas, enfim, é um baita de um goleiro, né? Um goleiro que faz muitas defesas difíceis, um goleiro muito bom no 1 contra 1, tá? Ele é ruim na saída de bola. Para isso, o João Paulo realmente, com a bola no pé, é horroroso. Mas, embaixo das traves, o bicho é bom. Laterais direitos, outro para observar, que inclusive foi convocado pelo Ramon, o Arthur, que agora foi pro Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen que venceu o Leipzig aí, um jogaço na Bundesliga, que você acompanha no Gold, inclusive, tá? O Arthur, que estaria no meu ciclo de observação, poderia até ser um dos dois aqui chamados, e o Emerson Royal também. Eu não levaria mais o Danilo. O Danilo tá com 32 anos, não acho que o Danilo chegue até a próxima Copa do Mundo. Na Juventus ele já joga como zagueiro, nem como lateral ele tá jogando mais, às vezes como zagueiro até pelo lado esquerdo, mas continuam insistindo no Danilo. Não acho que deveria levar o Diniz. Laterais esquerdos. Ayrton Lucas, obviamente, foi convocado recentemente, poderia até ser o segundo nome aqui, sem problema nenhum, acho que é um lateral muito, muito bom. Guilherme Arana, que estaria na Copa do Mundo se não fosse a contusão que sofreu, e o Abner, que também era do Atlético Paranaense e pertence ao Betis também, eu acho que tem que estar aí na observação. Até o Rubens do Atlético Mineiro pode ser no futuro e tal, né? Tá na minha parte da seleção olímpica, mas enfim, só para citar aqui. Os zagueiros é um setor de campo que o Brasil está muito bem servido. Os 4 já citados, o Militão, né, fora pelo que a gente mesmo explicou aqui. Mas vamos lá, o Tuta do Eintracht Frankfurt, muito bom zagueiro. O Murilo do Palmeiras, 26 anos o Murilo tem só, muito bom zagueiro. O Beraldo do São Paulo também está na minha parte de seleção olímpica, mas estou citando aqui. Robert Renan, ex-Corinthians, atualmente Zenit, também tem que estar no ciclo de observação. O Nino, que foi convocado, inclusive, pelo Diniz, estaria no ciclo de observação. O Igor, zagueiro brasileiro que pertence ao Brighton, também estaria nessa observação. O Nathan, que saiu do Bragantino e foi para o Napoli também. E o Adrielson, tudo nesse momento, tá? Zagueiro do Botafogo, para mim, o melhor zagueiro do futebol brasileiro na temporada, também estaria na observação. Nos meio-campistas, André do Fluminense, que foi convocado, inclusive, aí pelo Diniz. Nada contra a convocação do André, só não estaria na minha primeira, tá? Mas o André estaria na observação. Andrei Santos também está na seleção olímpica, assim como o André, mas também estaria no ciclo. O Wendel quase veio pro Flamengo, tá no Zenit, né? Tem feito muitos gols, né? Tem participado muito ofensivamente também, diferente da postura que ele tinha aqui no Fluminense. João Gomes, Wolverhampton. Ederson da Atalanta também estaria na observação. Douglas Luiz, que eu acho que precisa ser mais observado em seleção. Não é possível, tanto que esse cara joga no Aston Villa, nunca ser chamado para a seleção. Pablo Maia do São Paulo, acho um excelente volante, um jogador de muito potencial mesmo. O Gerson do Flamengo também tem que ser observado. Claudinho, tá? Está no Zenit, quase veio pro Flamengo também tem que ser observado. Bitelo do Grêmio também é um jogador muito interessante, meio campista que ataca e defende, chega muito bem na parte ofensiva. Precisa apurar um pouquinho mais o chute, mas gosto bastante do Bitelo. Até o Talisca está com 29 anos, né? Até falou recentemente sobre merecer uma chance na seleção, etc. Eu acho que pode ser observado sim, ainda mais agora que o foco e a lente, né, para o mundo árabe tá bem visível, né? Tá todo mundo de olho. Então é um jogador interessante com números muito expressivos temporada após temporada. Que o Talisca se escondeu no futebol, né? Assim como o Oscar quis se esconder na China, o Talisca se escondeu no futebol chinês e no futebol árabe por muito tempo. Agora, com essa visibilidade da Saudi Pro League, vai melhorar a situação do Talisca de observação. Um nome que eu pincelei aqui, que eu acho muito interessante, ter feito uma temporada muito boa, mesmo num time bem fraco, assim, um time que oscila demais, o Bahia, que é o Cauli, tá? Não tô falando, jogador de seleção brasileira, mas um jogador que eu tenho achado muito interessante. Tô falando, ele tem que ser chamado, mas como é só uma observação minha, só de assim, tenho gostado do que eu tenho visto desse cara jogando, eu observaria, tá? É lógico que tem o Eduardo do Botafogo, mas pela idade, se eu usei 32 anos aqui pro Danilo, achar que ele não chega até a próxima Copa,
eu não vou fazer a mesma coisa que o Eduardo. O Eduardo é até mais velho que o Danilo, eu acho complicado, acho difícil, tá? A não ser que seja um jogador extra classe, que é o caso do Casemiro, que é o caso do Neymar, que é o caso do Ederson, do Alisson, que é do Marquinhos 29, mas assim, jogadores que têm mais de 30 anos e podem ir no próximo ciclo e estar na Copa do Mundo, tem que ser extra classe. Eu não acho que é o caso desses jogadores, né? Nem do Danilo, nem do Eduardo, embora eu acho que por merecimento e qualidade o Eduardo mereceria uma chance. Eu convocaria para jogar um pouquinho, né? Para jogar e ir até uma Copa América, por exemplo. Jogou muita bola aí. Não tenho nada contra jogadores mais velhos vestirem a camisa da seleção. Eu só uso o critério matemático que provavelmente, quando chegar a Copa do Mundo, ele já não estará no vigor físico o suficiente para jogar uma Copa. Mas, por exemplo, o Thiago Silva me provou o contrário. Com 38 anos, ele tinha condições plenas de jogar uma Copa do Mundo. Diferente do Daniel Alves, que com 39 foi horroroso e estava lá. E a gente já sabia que seria horroroso. Atacantes, além dos citados, vamos lá. O Malcom, que está no Al Hilal agora, está jogando muito bem, titular do time, tem feito gols, foi muito caro, etc. A sorte do Malcom é que ele foi para uma liga que está sendo vista bastante agora, mais do que a liga que ele estava, que é a russa. PP, o PP é interessante, tá no Porto, tá? O PP joga dos dois lados do campo como atacante e também como lateral direito. Então, assim, o nível de observação em cima do PP pode ser até com outro foco. Um nome que nunca foi citado, mas eu acho que merece pelo menos uma citação e uma lembrança de ser observado, que é o Galeno. Ele é brasileiro, joga no Porto, ele fez 15 gols e deu 9 assistências na última temporada pelo Porto. É um jogador de lado de campo, né? Joga nas duas pontas, principalmente do lado esquerdo, mas pelo menos para observação acho interessante. Assim como o David Neres, jogando muito bem pelo Benfica, também merece ser mais observado. Tem também o TT, que foi para o futebol da Turquia, né, jogar no Galatasaray, acho interessante pelo menos ser observado, vai jogar o TT de um lado e o Zaha de outro, ainda tem o Ziyech chegando ali, é um time muito interessante do Galatasaray, acho que o TT pode até perder a vaga aí, jogar Ziyech e Zaha do outro lado, enfim, junto com o Icardi à frente, é um time interessante, cara, um time interessante. Arthur, do Palmeiras, muito bem na temporada, o Paulinho, do Atlético Mineiro, também acho que merece ser observado. Pedro e Gabigol, obviamente, pelo menos estarem no radar o tempo inteiro, não estão em fase boa. O Gabigol tá um tempo sem marcar gols, né? Não tá jogando muito bem e tal. Mesma coisa pro Pedro, sendo reserva muitas vezes, ainda assim é o artilheiro da temporada do Flamengo aí, mas no ciclo, observação tem que estar. Gabriel Jesus tem que estar na observação, mas eu acho que o ponto aqui do Gabriel Jesus ele joga de uma maneira no Arsenal, jogou de uma maneira no Manchester City, que ele não joga na seleção brasileira, que ele não é aproveitado nesse jeito de jogar, né? É um centroavante imóvel. O Gabriel Jesus é um centroavante construtor, ele precisa buscar bola, ele precisa fazer tabelas, ele não é centroavante ficar esbarrando e trombando com o zagueiro. Então, talvez, no mundo ideal, o Gabriel Jesus jogaria junto com uma dupla de ataque, né? Por exemplo, Neymar e Gabriel Jesus, né? Vinícius Júnior e Gabriel Jesus. Talvez numa dupla de ataque ele funcionasse melhor. Mas o Arsenal, por exemplo, embora esteja machucado, tá? No Arsenal, por exemplo, ele não é aquele centroavante preso na área. Ele chega para fazer gols, ele não é recordista de gols, mas ele participa muito ativamente do jogo, cara. Não é possível que o Gabriel Jesus vá escalonando o valor de mercado dele, vá crescendo, vá jogando muito bem pelos clubes que ele passa, e na seleção esse cara não encaixa de jeito nenhum. Se os técnicos que trabalham com ele fora conseguem achar espaço para ele, que ele consiga se destacar, por que a seleção não consegue, mano? É um jogador muito bom, que na seleção não rende. Acho estranho, mas enfim. O Evanilson do Porto também tá machucado, tá bom? Mas é um jogador interessante. Richarlison e Matheus Cunha, os dois convocados. O Matheus Cunha começou bem a temporada pelo Wolverhampton, embora não tenha feito gol ainda, tá? Não tem feito gols há um bom tempo, foi um número muito baixo de gols na última temporada também. Mesma coisa do Richarlison, não teria levado nenhum dos dois nesse momento, mas estaria no radar, obviamente. Tiquinho Soares, mesma coisa que eu falei, do Eduardo, do Danilo. Por merecimento de futebol apresentado recente, merecia. Não acho que o Tiquinho é um jogador extra classe, mas é o melhor jogador de futebol brasileiro nessa temporada. Se acabou se contundindo, eu acho que até poderia receber uma chance, mas acabou se contundindo. E o Marcos Leonardo, jogador do Santos, acho muito bom, acho um atacante já diferente do Gabriel Jesus, que eu chamei de centroavante móvel. O Marcos Leonardo tem como característica ser um centroavante de posicionamento. Ele não é um centroavante alto, ele não é um centroavante forte, ele não é um centroavante nem rápido. Ele é bom no posicionamento, estar no lugar certo na hora certa, né, que a gente chama, e na finalização, na capacidade de converter finalizações. Então, o número de finalizações convertidas ou chutes que o Marcos Leonardo chuta a gol é muito alto. Eu acho que a taxa de conversão de chutes do Marcos Leonardo é de 75%, de bolas no gol. É um número bem alto, tá?
Mas, como o Santos chuta muito pouco, cria muito pouco, parece que o Marcos Leonardo não faz nada, né? Mas não, ele é um jogador muito bom. A Copa do Mundo Sub-20 mostrou isso, né? Ele participou de mais da metade dos gols da seleção, foi muito bem, fez 5 gols, embora a seleção tenha caído para Israel, no jogo que o Marcos Leonardo, inclusive, fez 2 gols, né? Na derrota por 3-2. Enfim, esses são os nomes que eu observaria nesse momento. É óbvio que você pode ver o Endrick começar a jogar muita bola, obviamente tem que ficar de olho nele, tá? Não foi à toa que o Real Madrid pagou a nota que pagou pelo Endrick, tem que ficar de olho no Endrick, é um jogador muito futuro, muito interessante, mas que está embaixo no momento normal, acabou de fazer 17 anos. O Giovani, cara do Palmeiras também, que eu acho extremamente bom, acabou indo pro Al-Sadd, estourou o joelho, que acabou ferrando espaço. O Brenner, que era do São Paulo, foi pro futebol dos Estados Unidos e agora está na Udinese da Itália, também merece ser observado. São jogadores que precisam estar no radar da seleção o tempo inteiro. É lógico que vão aparecer mais, é lógico que alguns desses que estão aqui vão acabar em uma fase ou acabar perdendo espaço, mas acho que o radar da seleção tem que ser muito amplo. Mas essa seria a minha lista de 26 convocados de primeira vez. Para só não deixar de citar, vou colocar um time titular também. O editor Corno vai ter, nosso Cascão vai ter que meter um campinho aí, tô nem aí, tá? É obviamente que a gente joga num 4-3-3 muitas vezes. Eu iria para um 4-4-2, tá? Eu colocaria um sistema 4-1-3-2, na verdade, né? Linha de 4 na defesa, um volante de marcação, Casemiro, um volante mais criativo à frente, 2 meias, né? Um meia direita e um meia esquerda, e 2 atacantes móveis, tá? 2 atacantes que podem se ajudar, tá bom? Ou um 4-3-3 clássico, mas vamos num 4-4-2, e aí seria Ederson titular, Wanderson na lateral direita, Caio Henrique na lateral esquerda, Marquinhos e Gabriel Magalhães como dupla de zaga, Marquinhos do lado esquerdo, Gabriel Magalhães do lado direito, Casemiro como primeiro volante ali, tá certo? À frente do Casemiro, eu deixaria o Joelinton, tá? Como esse meia central. Do lado esquerdo, como meio campista, eu deixaria o Neymar. Do lado direito, como meio campista, eu deixaria o Rodrigo. E como dupla de ataque, Vinícius Júnior e Gabriel Martinelli. Parece um 4-2-4, né? Mas não, Neymar como meio campista, Rodrigo como meio campista. É óbvio que você pode tirar o Rodrigo e colocar o Veiga ali também, que poderia ser esse meia do lado direito. Eu até acho que ele faz muitas vezes essa função no Palmeiras também, pode ser esse meia de chutar de fora da área, depende da característica do jogo que você quer. Acho que pode ser o Veiga também, não teria problema nenhum tirar o Rodrigo e botar o Veiga ali como meia direito. Enfim, eu acho que dá para fazer alguma coisa aqui. No 4-3-3 a gente vai pro clássico, Vinícius Júnior do lado esquerdo, o Rodrigo do lado direito, e o Vitor Roque, o Arthur Cabral, até o Martinelli como 9, né, o Neymar como armador, meio de campo, ou um meio de campo mais combativo, sabe? Com Casemiro, Bruno Guimarães e Joelinton, essa trinca inglesa de meio de campo que acontece muito. Enfim, a gente pode fazer muitas coisas, muitas variações. O que me irrita muitas vezes nos times é essa necessidade de jogar só num sistema tático, um 4-3-3 eterno, não muda nunca dá para fazer nada diferente, enquanto a gente vê os outros técnicos ao redor do mundo fazendo o que o Brasil fazia antes, e o Brasil se abraçou nesse 4-3-3 eterno e não se muda, né? Você vê o Guardiola mudar às vezes, você vê técnicos de seleções mesmo, o Martínez na Bélgica fazia isso, né? Tem jogo que joga com 3 zagueiros, tem jogo que joga com uma linha de 4 na defesa, tem jogo que é 2 atacantes, tem jogo que é um atacante só, tem jogo que é com pontos, tem jogo que não. E aqui a gente tá preso nisso, né? Então, sei lá, eu acho que precisa de alguma coisa, um frescor que mude isso também, né? Até o Real Madrid, o Ancelotti muda às vezes, né? Com 2 pontas, às vezes com um segundo atacante, muitas vezes foi Benzema e Vinícius Júnior como duplo de ataque, com o Valverde sendo meia direita. Então, assim, se eles fazem, por que a gente parou de fazer? Enfim, né? Thomas Shelby, brasileiro, se despede aqui, pede seu comentário, pede para você também ir lá na Poder Esportes, tá certo? Clica no link aqui da descrição, faz o seu cadastro completo, coloca entre 50 e 300 reais, no primeiro depósito tem 100% de bônus, ou seja, você dobra o valor colocado, né, na sua conta em bônus para você fazer as suas apostas. Todos os dias também no Instagram da Poder Esportes, eles dão tokens gratuitos de 20 reais em bônus para você resgatar e colocar na sua conta. Isso também acontece, tá bom? Você só tem que ser rápido para poder resgatar os tokens. E mais todo dia tem, você pode ir tentando ao longo das oportunidades de cada dia que passa, tá bom? Lembrando que é para maiores de 18 anos, não é renda extra. Seja muito responsável quando fazer qualquer tipo de aposta esportiva ou qualquer tipo de jogo de azar, tá bom? Porque jogo de azar você tem a possibilidade de vencer, mas também fazer, e é muito maior, de perder, tá? Então, fique esperto, tá certo? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e valeu!